pessoal, estamos aqui com mais um programa Life for You. Um programa que visa trazer conhecimento sobre a área corporativa. Você que está procurando trabalho, você vai ter informações aqui preciosas de como você se posicionar e permanecer no ambiente de trabalho que você escolher. E você que é empresário, hoje você vai ter aqui conhecimento incrível de um empresário bastante conhecido aqui no Vale do Paraíba, dono de uma transportadora, Cier Transportadora, e eu vou receber esse empresário aqui para que ele nos conte qual é a importância da formação de um empresário. Receba comigo Ederson Santos, o conhecido Edinho. Seja bem-vindo, Edinho. E vamos bater um papo aí para entender um pouquinho sobre os desafios de ser empresário, como nasce um empresário. Eu até fiz uma chamada com você há um tempo atrás, né? Sim. Eu até brinquei, né? Eu falei, como nasce uma estrela, né? Porque tem aquele filme, Como Nasce uma Estrela, que ela saiu do zero e se transformou uma estrela. Teve o primeiro que foi com a Barbra Streisand, Sim. e agora teve uma outra gravação, enfim. Mas como nasce um empresário? Sim, pois é, gente. Primeiro eu queria agradecer o espaço, né, que vocês estão aí privilegiando a gente. É um espaço muito interessante, muito rico, né? É muito legal você compartilhar suas experiências. Eu estou aí desde 2005, sou empresário, né? Então há 18 anos já praticamente. Antes eu era empreendedor, mas empreendia para alguém, né? Jovem de tudo, a partir dos 14 anos. E eu acredito que o empresário, Eugênio, ele nasce da vontade de fazer a diferença. Ele nasce da vontade de ser diferente dos iguais, né? O empreendedor, ele tem uma vida, é um dia após o outro, não tem aquela rotina, né? Que a pessoa que não é empresário tem. Então, o empreendedor, ele analisa tem vários riscos, ele tem muita coisa que ele tem que pensar. São várias as variáveis na vida profissional de um empresário, né? E eu queria fazer uma pergunta aqui para o Edinho, e talvez essa pergunta esteja na cabeça das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Em algum momento na sua vida, você tinha pensado quando você era criança em ser empresário? Ou você, lá atrás, você pensava em se formar numa faculdade, ter um diploma, ou um diploma profissionalizante, que não seja numa faculdade, ter uma profissão e trabalhar para alguém? Como que era a cabeça do empresário Edinho, mas voltando no tempo? Voltando no tempo. Vamos ver como é que nasceu essa estrela aí. Eu trabalho na indústria desde os 14 anos de idade. Entrei como menor aprendiz na indústria. Aí, com 15 anos, eu fui ali já me familiarizando com processos de ISO 9000, padrões, o que é conformidade, o que não é conforme. Então, isso aí entrou na minha veia muito cedo, né? Bem lá na minha adolescência, posso dizer, né? Com 15 anos já estava lá. Eu era ajudante do consultor que implantou a ISO na empresa. E eu venho da indústria, então eu nunca me vi como um empresário, e sim um bom profissional, ser um bom executivo, ter uma boa atuação no mundo, na área da indústria, né? Mas aí veio as necessidades, aí o tempo foi passando, daí eu falei, poxa, eu acho que faltou. Eu falei, não, eu preciso empreender, preciso entender. Eu acho que nas duas empresas que eu trabalhei, eu desenvolvi um excelente trabalho, fui até onde a empresa podia nos proporcionar, dentro dos nossos objetivos. Aí chegou um ponto, eu falei, não, poxa, eu vou empreender. Mas qual foi esse momento? Por exemplo, você trabalhava com uma empresa, você trabalhava para alguém, você foi aprendendo um monte de coisas, né? Qual foi o momento que você falou assim, chegou o momento de eu empreender, de eu ser dono do meu negócio? Entendi. A minha esposa, ela trabalhava numa empresa de mototáxi. Aí teve uma situação que eu precisei contratar essa empresa, aí onde que eu comecei a olhar o modelo de negócio, né? Porque não era mototáxi, é moto entrega, né? Sei. Delivery de entregas. Né? Eu falei, nossa, eu na minha visão de gestor, de administrador na época, eu falei assim, o custo não é tão alto. E se eu fizer uma boa gestão, é capaz de eu ter bons resultados, né? Aí eu falei, não, poxa, eu conversei com a minha esposa, você topa fechar com a gente, você sair do seu emprego, a gente abrir uma transportadora. Inicialmente era uma empresa de motoboy, não era nem para ser transportadora.
Olha só. E foi o que aconteceu. Eu pedi conta da indústria que eu trabalhava na gestão, já estava na área de gestão da indústria. Aí pedi conta e abrimos, na época, Vale Express. Era eu de moto indo para São Paulo, minha esposa no escritório, a gente foi empreender na necessidade, porque eu pedi conta de uma indústria que eu trabalhava, e assim foi, assim foi. No decorrer do tempo, eu vi que a moto não estava do meu negócio. Daí eu comecei a trabalhar com cargas, comecei a oferecer cargas fracionadas em São Paulo. Dentro de um ano e meio, parei de trabalhar com moto e foi indo para cargas, né? Mas eu queria que você compartilhasse, porque tem pessoas que assistem a esse programa, né? Ou está procurando trabalho, Sim. ou já está trabalhando, quer saber como empreender, como crescer profissionalmente, ou então empresários mesmo, né? Que às vezes estão questionando. Caramba, será que eu continuo com o meu negócio? Será que é difícil assim? Vai ser difícil assim a vida inteira? Será que todo mês eu vou ter que vender o almoço para comprar janta? Será que isso muda? Isso é legal. A pergunta é, Porque daí aí você já está entrando num assunto que é muito legal, que é gestão de empresas. Que é uma coisa que eu Mas amo de coração e é legal. Porque o empresário hoje, ele se questiona. Poxa, eu estou levando prejuízo, eu só estou dando murro em ponta de faca, o negócio não vai, não vai, não vai. Mas tem um pequeno detalhe, né? Qual é o modelo de gestão dele? É centralizador? Ele manda tudo para ele fazer? O pingo do i é dele? Um pouquinho. Vamos começar do começo. Vamos ver como o Edinho iniciou. Porque, gente, ele e a esposa trabalhando. Largar o trabalho já é um desafio. Trabalhar com a esposa é outro desafio. Tá? Porque a gente sabe que quanto mais próximo da gente, nós temos muita intimidade e muitas vezes a gente fala o que tem que ser falado, isso acaba ferindo a pessoa, acaba, né, gerando alguns conflitos ali. Mas, segundo desafio. Terceiro desafio, começar um negócio do zero. Quais foram, o que te levou a Fui na Honda, peguei uma moto em 36 vezes sem entrada. Zero mesmo, R$0, zero. Fui lá, financei 36 vezes. Aí eu ia para São Paulo de moto na época. Ou seja, e o que você gerava ali com a renda, porque não tinha mais renda do trabalho. Não tinha mais renda do trabalho, não tinha aquela divisão de pessoas, não tinha aquela consciência, porque eu não lidava com o dinheiro da indústria, eu lidava com gestão de pessoas, de processos, fazia a produção acontecer. Mas aí cortou-se a renda e toda a renda que eu gerava eu tinha que cuidar de família, me colocar como empresário. Então, essa divisão do dinheiro físico, do dinheiro jurídico, é um dos detalhes muito, mas muito importante que o empresário hoje tem que saber. Principalmente os empresários que eu tenho conexão, que são pequenas empresas. Mas nós vamos falar sobre isso no segundo módulo. Sim. Mas nesse primeiro módulo aqui, eu só quero que você conte para a gente o seguinte: qual foi o estímulo que fez você enfrentar esses desafios? A vontade de querer fazer mais. Você chega Vontade de querer fazer mais. Você ter mais resultados. E você teve dúvida Não tive dúvida. que ia dar certo ou não o seu negócio? Não, ia dar certo. Não tive dúvida. Tinha que ter dúvida. Foi. Nós acabamos de ouvir o Edinho aqui falando qual é o segredo para tomar uma decisão. Isso já está na sua cabeça, isso tem que acontecer. Não tem jeito. Ter que acontecer, tomar a decisão, não olhar para trás e fugir para frente. E depois dos nossos intervalos, nós vamos conversar com o Edinho aqui o que é isso, fugir para frente, e qual é o segredo que ele já falou aí quando você começa a empreender um negócio próprio. Daqui a pouquinho o Life for You estará de volta.
Voltando ao nosso programa Life for You, estou aqui hoje com Ederson Santos, contando para a gente qual é o start para se passar de uma situação que você trabalha para alguém e começar a ter um negócio próprio. Antes do intervalo, ele nos falou aqui, é tomar a decisão, olhar para frente e fugir para frente, não olhar para trás. E ter a certeza, nunca colocar dúvida na sua cabeça que o negócio irá dar errado. Tá certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar Não certo. pode pôr dúvida. Vai dar errado. Enfim. Edinho, antes do intervalo, você falou para a gente o seguinte, que um dos segredos aí para começar a empreender um negócio, quando você sai da situação de empregado, você trabalha para alguém, então você tem seu salário, e com aquele salário você toca a sua família, você paga suas contas, você toca a sua vida. O que muda, então, nessa estratégia de gestão do negócio, quando você passa a ser o dono da empresa e você, no começo, é o seu melhor empregado, Exato. porque não tem outro? Não tem outro. Normalmente, um negócio começa pequeno e do empresário sendo o seu melhor empregado. Conta pra gente, conta pro pessoal. É aquilo que você citou agora há pouco, Eugênio, é você ter a certeza que o negócio vai dar certo. Quando você tem algum projeto, se você acredita nele, você vai ter que ir consertando, digo não os imprevistos, no decorrer do projeto vai acontecendo situações que você tem que estar preparado, principalmente emocionalmente, para você conseguir manobrar essas situações. Mas o acreditar é principal, é o primeiro fato que não tem como questionar isso, entendeu? E começou a funcionar o negócio. Como é que é aquela história de separar o bolso aí, um bolso familiar, dinheiro familiar? No início, há 18 anos atrás, se entrasse lá R$200 de frete, eu tinha que dividir entre despesas pessoais e a empresa, né? Você já fazia isso desde o início? Não, era tudo misturado. Né? Mas aí, qual foi aonde que a gente começou a crescer? A hora que a gente começou a mensurar números. Olha, poxa, eu faturei isso, me sobrou de receita líquida aquilo, dessa receita líquida é o que eu tenho que viver, e correr atrás e sempre buscar a melhoria, né? Todo local que a gente chegava para executar um serviço, a gente já fazia lá a nossa captação, a gente tentava levar o nome da nossa empresa, né? E antes de eu abrir a empresa, eu trabalhei para duas empresas, duas indústrias, que hoje são os nossos clientes e um dos nossos melhores clientes. Inclusive, hoje a gente almoçou com um cliente, né, o Letácio. Hoje, eu fiz um caminho de credibilidade. Quando eu resolvi parar de ser funcionário e empreender, essas empresas no qual eu era funcionário, até tiveram como objetivo, não, cara, esse cara aqui, ele é fera, eu vou ter que ajudar ele. Eu lembro do Leandro da Praça do Vale, ele me indicava fornecedores. Olha, eu vou comprar contigo, mas só que você tem que transportar com o Edinho da Vale Express, que era na época. Você tem que transportar com ele. Então, ele já condicionava isso na compra dele. Eu achei espetacular isso. Ele chegou a me referenciar para situações que é de extrema confiança, situações financeiras, você lidar com recursos de terceiro. Então, essa credibilidade é aquilo, foi no boca a boca. Um foi passando para o outro foi passando para o outro. Isso você teve a indicação do pessoal do antigo trabalho de onde você saiu, de onde você pediu demissão. Isso, exatamente. E você, quando você sai de um trabalho, as portas ficam abertas? O seu antigo patrão, o antigo lugar onde você trabalhou, te indicaria para você assumir um novo trabalho? Como que fica o vínculo entre as pessoas quando você sai de um trabalho? Que seja para ir para outro trabalho, que seja para você empreender, abrir seu próprio negócio, vai haver um momento que, de repente, você vai pedir contas, demissão. Né? O que você fez para manter esse vínculo com o pessoal do seu antigo trabalho? Porque, normalmente, quando se perde um bom trabalhador, uma pessoa que é boa naquilo que você faz, eu sei que você é bom no que você faz. Tudo que você pega para fazer, você faz bem feito. Né? Obviamente, quem te perdeu na época, ficou triste, ficou chateado, ficou magoado. Pô, o cara agora vai ter um negócio dele, eu vou perder.
ficou isso? Como é que foi? Não perdeu, tem um fornecedor excelente hoje. Estamos até hoje, estamos juntos até hoje, entendeu? E além disso, a gente trocar ideias. Eu sou uma pessoa que eu tenho um excelente networking aqui na região, então tenho porque, além do perfil bem extrovertido, a gente tem uma credibilidade gigantesca no nosso trabalho. A gente tem muito bem claro as pessoas que trabalham com a gente o que tem que ser feito. E isso não gera estresse, né? Qual que é o grande mal do empresário hoje? É estar explodindo, estar estressado por uma situação que ele está causando. Porque se ele tem um domínio, se ele tem lá seus processos... É como se fosse uma receita de bolo, Eugênio. Se você tem os ingredientes, você vai colocando sequencialmente e o bolo vai sair. Né? Uma empresa, desde uma borracharia, alguma multinacional... Se eu tenho uma capacidade aqui, Edinho, tenho a capacidade de administrar aqui 5 pessoas, se eu multiplico para 10, o Edinho já não aguenta mais, eu tenho que saber disso. Então, essa capacidade já tem que ter 2 Edinho, e assim, se é 20, se é 30, se é 40, se é 100, se é 1000, onde que vai subindo, onde que vai criando-se a liderança de líder, de gerente, subgerente, diretores. Eu, pequeno empresário, não tenho isso, porque ele é muito bom no que faz. Mas ele não entende que... O padeiro ele é excelente padeiro. Aí fala, não, poxa, a padaria está ganhando dinheiro nas minhas costas, vou abrir uma padaria para mim. Mas ele nunca pagou conta, ele nunca teve funcionário, ele nunca teve que trabalhar 24 horas por dia. Aí ele começa a se deparar com isso, começa a vir o nível de estresse dele é alto, porque ele não tem aquela solução que ele precisa ter na hora, que ele não sabe resolver. Ele é um excelente padeiro. E qual é o caminho para se ter qual foi o caminho que você seguiu? Né? Porque se a gente entrar no Google e perguntar cursos de formação de empresário, vai ter 500 cursos, vão ter 500 diplomas, 500 certificados. Sim, redes de contato, gente. Todos os meus clientes são amigos. Eu tenho um nicho de mercado bem legal, porque eu transporto para todo... Eu não estou vinculado a um nicho de mercado. Então, desde um bar do Wave, o Wave é um cliente meu que ele trabalha no entretenimento das pessoas, a indústria são clientes nossos. Sim. Então, eles são todos amigos. Então, daí eu tenho essa troca de experiência, de gestão rica. Isso é um laboratório muito rico, isso daí. E uma coisa que eu até falei esses dias, eu falei com o Dr. Marcelo, não existe novos erros. Existem novas pessoas cometendo os mesmos erros que a gente cometeu ou viu alguém cometer um dia. Então, esses novos profissionais, lógico que existem novos erros, tem a tecnologia avançando, mas em sua grande maioria, erro de processo. Tem empresas que não tem um procedimento, tem empresas que não tem um processo, que tem um procedimento, que aquele funcionário está solto dentro da empresa, fazendo de tudo, e sem saber o que fazer. Então, daí não tem resultado, tem aquele estresse altíssimo dentro da empresa que não é para ter, o negócio tem que fluir suave. Lógico que vai vir os imprevistos, vai acontecer alguma coisa que não estava dentro do previsto acontecer. Se você não está com o nível de estresse lá em cima, você vai ter a cabeça, você vai ter a competência em resolver da melhor maneira possível. O que é possível você resolver, vai ser resolvido. O que não é possível, já está resolvido. O que vai fazer? Não tem. Então, é você trabalhar assim, na precaução, você trabalhar para que isso não aconteça, o erro não aconteça na sua empresa. E se acontecer, qual é a melhor solução de se resolver esse problema? Para não agravar, né? Para não agravar isso. O Edinho ele falou para a gente aqui sobre vários itens agora que são determinantes no sucesso de qualquer empresa. Já são 25 anos que eu dou consultoria comportamental para grandes empresas como Heineken, Johnson, General Motors, agora mais recentemente para Atlas, Renewable, enfim, são multinacionais. Mas todas têm em comum um ponto que o Edinho acabou de citar. Relacionamento. Ele falou que ele faz amizade com facilidade. Ele se dá bem com todo mundo, ele conversa com todo mundo, e estresse causado dentro das empresas. Tem empresas que têm processos, que o primeiro passo é efetivamente você saber fazer gestão do negócio. Agora, o segundo passo é entender por que as pessoas, de repente, não vão seguir o processo, não vão seguir o procedimento, vão gerar conflitos dentro da empresa. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar depois do nosso intervalinho. Até mais!
Voltando com o programa Life for You, vida para você, tanto pessoal como profissional, e principalmente tendo esses dois conhecimentos, você buscar um equilíbrio, porque o equilíbrio na vida depende de você saber efetivamente o que fazer no seu profissional, o que fazer no seu pessoal. E como, eu diria, ter uma harmonia entre essas duas áreas da vida. E na área profissional, na área corporativa não é diferente. Antes do intervalo, o Edinho estava falando aqui da importância de se fazer gestão do negócio. Saber ter procedimento, como cada parte, como cada área da empresa claro, né? Tem que fluir, o que tem que ser feito, para que você não fique refém daquela pessoa que sabe fazer tudo, mas você não sabe o que ela faz. E numa empresa tem que ser diferente. Você tem o procedimento, os processos, e independente de quem você colocar aqui, a pessoa segue a receita, que foi o termo que você usou, né? E efetivamente o resultado do trabalho não muda. Agora, quando nós temos pessoas, que eu estava falando que o denominador comum entre qualquer empresa são problemas de relacionamento, comunicação, problemas entre pessoas, que daí falta a vontade da pessoa fazer o que tem que ser feito, seguir o processo, seguir o procedimento. E muitas vezes essa falta de vontade vem por causa de um problema de relacionamento interno. Então os problemas de relacionamento causam essa falta de vontade, causam o travamento do processo, as pessoas começam a fazer as coisas de qualquer jeito, começam a não mais valorizar o trabalho que têm, porque elas olham para cima, olham para os gestores, e fala assim, por que esse gestor não manda essa pessoa embora? Essa pessoa que está tendo um conflito comigo? E aí ela começa a se sentir coitadinho. E esse sentimento de coitadeza humana é que leva qualquer empresa a ter funcionários se degladiando internamente, e o que acontece com o resultado da empresa? Começa a cair. O que acontece com o resultado da empresa? Começa a ter um custo elevado. E esse é o caminho para a morte de qualquer empresa. Mas o Edinho é um mestre aqui no relacionamento. Quem conhece ele sabe que é uma pessoa extremamente carismática, extremamente voltada a pessoas, ajuda pessoas, sempre aberto a ouvir. E eu queria que ele nos contasse um pouquinho dessa vida prática dele. Que ele falou aqui que o segredo para se começar um negócio, deixar as portas abertas dos lugares que você foi passando, ter bons relacionamentos e ir criando um networking, né? Uma rede de relacionamentos. Sim. Como que faz isso? Essa é difícil. Não, não é difícil. É que você misturou um monte de perguntas numa só, ainda mais a gente vai dar um jeito contextualizando tudo que você falou. A gente vai dar um jeito de desenrolar esse trem. Dentro da empresa, Eugênio, vai depender muito da sua cultura organizacional, vou te falar isso. O modo, como que é o ambiente da sua empresa? É um ambiente hierárquico, eu mando, você tem que fazer, você tem que cumprir meu procedimento, que o procedimento é assim, 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 assado. Não é ferro e fogo. O procedimento, ele é a receita do bolo. Ele está ali, olha, para me fazer essa poltrona, eu primeiro preciso comprar madeira, segundo, cortar na medida tal, terceiro, ir lá no tapeceiro, e assim ter esse passo a passo de como fazer essa poltrona. Isso aí está lá, está escrito, né? Então, saiu alguma coisa fora daquilo, é onde que a gente vai falar da cultura. Porque saiu fora daquilo, alguém não cumpriu o procedimento, né? E você sabe que alguém não cumpriu, que tem empresas, quando sai fora, empresas muito engessadas, tudo para. Não pode, né? Acabou o curvim, né? Não dá para encapar a poltrona.
Quando vai chegar o curso? O legal é a emissão de... Hoje está muito informatizada as coisas, então ficou mais prático. Mas antes, a emissão do conhecimento, eu era da época da datilografia. Conhecimento é o meu documento fiscal, né? Aí veio a tecnologia, a gente contratou o sistema, hoje está tudo online. Mas ainda assim tem um passo a passo para você emitir um documento fiscal, né? Sim. Aí o pessoal às vezes errava e não conseguia emitir o documento. Errava, não conseguia. Eu falei, não é possível, vamos lá. Aí vamos lá, vamos sentar. Eugênio, vamos pegar o procedimento de como emitir um conhecimento fiscal. Primeiro passo, isso. Segundo passo aqui. Putz, eu não vi esse passo aqui. Falei, não, beleza, então não veio, beleza, tranquilo. Então agora vamos que vamos. Agora, se você identifica, a gente é parceiro, um é cliente do outro, né? Eu sou seu cliente, o meu cliente é o nosso, e assim vai, né? Sim. Agora, se um pequeno erro, eu começo a mexer nos seus valores, aí ferrou, cria uma parede entre a gente. Né? Eu, como líder, como gestor, eu estou com a função de te ensinar a melhor maneira de um projeto que eu acredito. E para me ensinar essa melhor maneira de executar o projeto que ele acredita, eu tenho que ser seu professor. Não criar um... Não competir. Não, exatamente, não competir. Então, o processo, o procedimento está ali. Beleza, a gente vai ter que cumprir ele. Se deu alguma coisa errada, o que aconteceu? Ou a gente muda o processo, ou de fato não foi feito. Se não foi feito, beleza. Não foi feito, não foi feito. Vamos trabalhar para não fazer mais. Se o desacordo entre gestor e a pessoa, e o colaborador, é exatamente esse. O gestor ele não tem essa noção de como cobrar. Tem como você diminuir vários nãos com um simples procedimento. E se deu o erro, o cara automaticamente já vai saber, você não cumpriu o procedimento, cara. Desculpa aí, beleza. O erro já está feito, então não vamos acontecer mais. Né? Agora, se o cara erra de novo, aí você sabe que... o cara erra de novo? Então daí automaticamente a pessoa se expulsa da sua empresa. Você não precisa ser bravo, você não precisa se irritar. Lógico que às vezes gerou um prejuízo para você, gerou alguma situação, mas vai ser muito pior se você for lá gritar, xingar, ofender, mexer com os valores da pessoa. Né? Esse ponto que você está tocando, que eu queria chamar a atenção, numa empresa não deveria haver esse conflito, essa disputa interna de quem é melhor, quem faz melhor, quem merece isso, quem merece aquilo, quem é o errado. Por quê? O que interessa para uma empresa, para manter o salário de todo mundo e manter a todos trabalhando, a empresa prosperando, é a união, é o resultado, é o cliente, é o que se entrega. Então, dentro da empresa não deveria, mas acontece que isso é o que mais existe dentro das empresas. Conflito entre pessoas. Eu acho que a cada 10 propostas de treinamento, a cada 10 treinamentos que eu ministro, os 10 têm um item. Relacionamento. Relacionamento, evitar conflitos e ter uma discussão proativa. Sim. Eu sempre falo, evitar conflito entre pessoas e criar conflito entre ideias. Porque também você tem aquele funcionário que concorda com tudo, porque o patrão chega e fala, o que você acha disso? Não é bom, é bom. Não, o gestor... Às vezes o processo está errado, poxa. Às vezes o processo está errado. E compete a quem está executando ali, fala, gente, sim, isso aqui está errado. Então isso está errado, então vamos mudar o processo. Mas isso é criar um conflito em cima de uma coisa saudável, que está estabelecida. Não, é saudável. Sim. Agora quero te fazer uma pergunta. O Edinho, ele fez toda uma formação dentro do Instituto Ferrarese, na parte empresarial, inclusive, e tem um treinamento específico que nós vamos ter agora no dia 4 de março, que é o H2P, que é o High Performance Professional. Sim. Inclusive, você me perguntou quando você chegou aqui no estúdio. A primeira pergunta que eu fiz. Primeira pergunta que você fez. O que significou H2P para você? Que é onde a gente une toda a parte de competências comportamentais, mas focada com ferramentas, com recursos de gestão de pessoas, para que efetivamente não aconteçam esses conflitos, essas disputas internas. Conta para a gente um pouquinho. O legal é o seguinte, dentro da empresa, ali está todo mundo no olho do furacão, né? Está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo as coisas acontecer. O meu trabalho
Todo dia de manhã eu tenho uma equipe, eu tenho 2 unidades, uma empresa em São Paulo, outra empresa aqui no Vale, e para essas 2 unidades de manhã não tem serviço para 10% da minha capacidade. Então, durante o dia vai surgindo esse serviço. Agora, nesse exato momento que estamos conversando aqui, tem gente que não vendeu mercadoria ainda, vai vender aqui no Vale do Paraíba e vai pedir para me coletar em São Paulo para entregar amanhã cedo. Ainda hoje isso vai acontecer. Então, o nosso trabalho é imprevisto. Então, os meus colaboradores, a minha equipe, está no olho do furacão. É telefone atender, é telefone tocando, é mensagem chegando, o rapaz que está roteirizando e dando apoio aos motoristas. E assim vai. É muito corrido, né? Qual que foi a grande vantagem do curso da... Como que é o nome? K2P. Tirou a minha equipe do olho do furacão, colocou numa sala com várias técnicas, e a gente com tempo para um discutir o outro. Olha, naquele exato momento que o negócio está pegando fogo, o que a gente tem que fazer? O momento que eu acho que todos os empresários deveriam fazer. Coisa que eu comecei a dar valor depois do curso. Que, por mais que eu tenha um carisma com todo mundo, eu procuro, se tem um problema, vamos resolver da melhor maneira, não vamos agravar o problema. Essa é a minha filosofia de vida. Vou me estressar, a pessoa que quer me ver estressada, ela vai ter que ser muito boa, porque pode vir problema para cima de mim que eu vou dar um jeito de administrar todos da melhor maneira possível, desde que eu consiga. O que eu não consigo, eu não consigo. Como que eu vou me estressar com isso, né? E isso, no operacional da empresa, eles estão ali. É um cliente que pede aqui, outro cliente que pede lá, outro que pede aqui. E um carro que chega numa empresa, que a empresa não está liberada mercadoria, e tem que pegar mercadoria, o cliente precisa, mas o carro não pode ficar parado porque tem o próximo. É um rolo durante o dia que você não tem noção. Mas tudo dá certo. No final do dia é vitória para todo mundo. Mas o curso, ele deu essa oportunidade de estar todo mundo fora do olho do furacão e sentar para criar novas estratégias. Poxa, sempre acontece o problema tal. E a gente fica daquele jeito. Então, o que a gente pode fazer? Ou seja... o que a gente pode fazer para... tirar do campo de batalha e colocar no campo de planejamento. Vamos planejar antes de ir para o campo de batalha. Entendeu? Afiar o machado. Afiar o machado, exatamente. E isso é importante na nossa vida, a gente parar, afiar o machado, buscar esse equilíbrio, buscar o entendimento, ter recursos, ferramentas, né, para se ter maior produtividade. Infelizmente, Edinho, nosso tempo acabou, eu sinto que a gente teria mais... Poxa, mas tem mais um pouquinho, a gente começou agora. Pois é, começou agora, mas aqui o relógio aqui na TV passa muito rápido. Sim. Life for You é um programa que busca trazer para você informações de qualidade, trazer essas pessoas incríveis, e o Edinho vai voltar. Vai voltar porque faltou ele contar aqui para a gente um monte de coisas, né? Como desenrolar esse rolo dentro da empresa. Você só estava preparando a situação até agora, né? Mas acabou. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua companhia aqui com a gente, né? E até o nosso próximo programa, Life for You, a sua vida cada vez melhor.